Eu sou Levi Costa e vou falar sobre a revelação do livro do Apocalipse já se cumpriu. A expressão "porque o tempo está próximo" ocorre no capítulo 1, versículo 10 e na conclusão do livro do Apocalipse, no capítulo 22 e versículo 10. Neste último, diz: "E disse-me, não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo." O vocábulo grego usado para tempo nessas duas passagens é kairos, um termo técnico que se referia, no contexto da escrita do Apocalipse, a uma questão de crise iminente e que ultrapassou o mundo daquele tempo. Portanto, não está relacionado a crises e catástrofes a se cumprirem nos dias atuais, mas tem um sentido exclusivo nessas duas ocorrências para aquela época. A chegada do Kairos, o tempo que estava próximo, e o reino de Deus tem conexão, por exemplo, com a passagem de Marcos, capítulo 1, versículo 15, onde podemos fazer uma associação. Vejamos. Em Marcos diz: "O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo." Como podemos perceber, Marcos se expressa dizendo: "O tempo está cumprido." Isto é, o tempo presente de então havia se cumprido e, consequentemente, o reino de Deus agora estava próximo, no sentido de já ser uma realidade através da pregação do Evangelho. Até porque Deus não estava reinando literalmente na terra naquele momento, nem mesmo Cristo. Portanto, dizer que o tempo está próximo ou que o reino de Deus está próximo, no contexto bíblico, trata-se de uma figura de linguagem que fala de uma realidade já naquele tempo e naquela mesma época, e não necessariamente para os dias de hoje, os nossos dias. Com isso, podemos entender que o uso do vocábulo kairos nas passagens em questão se refere a eventos que se concretizaram no período imediatamente anterior ao fim, porém, não no sentido de fim do mundo por meio de eventos catastróficos, mas o fim de um período do tempo relacionado a fatos específicos da história. Isso é também comprovado pelos códices sinaíticos e códice alexandrino. Ambos os códices trazem a mesma grafia e terminologia em grego na parte que foi traduzida para o português, que diz: "porque o tempo está próximo", especialmente a parte final, ou seja, próximo, que em grego é engis. Portanto, o termo grego engis é um advérbio de espaço próximo, perto de, que traz o sentido de absolutamente perto, ao alcance da mão, de tempo próximo, próximo de lugar e de posição, de relacionamento íntimo, ou de momentos iminentes e que virão em breve. Um exemplo da aplicação do termo engis para um fato que estava próximo de acontecer é no caso da preparação do local para a ceia, quando Jesus disse aos seus discípulos. E ele disse: "Ide à cidade a um certo homem e dizei-lhe: o mestre diz, o meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos." Mateus capítulo 26, versículo 18. Como sabemos, o tempo da morte de Jesus, a partir da celebração da Páscoa com seus discípulos no cenáculo, estava próximo. Por isso, o termo grego usado para o vocábulo próximo nessa passagem é o mesmo, ou seja, engis, que é exatamente o que sugere o termo em grego, ou seja, a proximidade e iminência de ocorrer o fato. O próprio livro do Apocalipse finaliza usando o mesmo termo, no caso, engis, como advertência para o cuidado em relação ao cumprimento da profecia do livro, tendo em vista a proximidade de tudo aquilo acontecer. É o que lemos no capítulo 22, versículo 10, onde diz: "E disse-me, não seles as palavras da profecia deste livro,
porque próximo está o tempo. Próximo, engues, está o tempo, é dita João. Portanto, como temos visto, os vocábulos gregos originais não permitem que se coloque a revelação profética do livro do Apocalipse para um futuro distante, pois fazem referência a um curto período de tempo, termos estes que são taxei, referente a um curto período de tempo, traduzido em português como em breve ou brevemente, como já falamos em outra ocasião, kairos, termo técnico que se referia a eventos e fim de um período relacionado a fatos específicos da história daquela época, traduzido em português como tempo, e engues, que traz o sentido de absolutamente perto, traduzida para o português por próximo, ao dizer porque o tempo está próximo. Assim, fica claro e evidente que não podemos interpretar e aplicar para os dias atuais o cumprimento da profecia revelada no livro do Apocalipse, pois se trata de algo exclusivamente para aqueles mesmos dias, por volta do ano 100 d.C., e não para se cumprirem ao longo dos séculos, especialmente nos dias atuais do século XXI. Portanto, a revelação do livro do Apocalipse já se cumpriu. É isso. Deixe seu like e se inscreva em nosso canal.